fundo imobiliário é uma pirâmide que ferra quem é da classe média, tá? E é organizada por pessoas de camisa de botão com as iniciais aqui e colarinho branco. Por isso que passa desapercebido. Em 2023 eu decidi finalmente começar a investir. E assim como todo iniciante, decidi consumir bastante conteúdo sobre o assunto. Eu particularmente gosto de ouvir pontos de vista diferentes, pois assim eu posso juntar tudo e formar a minha opinião sobre as vantagens e desvantagens daquele determinado investimento. E nas minhas pesquisas, e dentre os pontos negativos sobre os fundos imobiliários, há quem diga que os FIIs são pirâmide. E é claro que eu decidi investigar para saber o porquê dessa afirmação. E nesse vídeo eu vou compartilhar o que eu descobri e se eu ainda pretendo investir após as minhas descobertas. E se você gosta de conteúdo sobre educação financeira, te convido a inscrever-se no canal, pois toda sexta-feira tem vídeo novo. Investir em imóveis é uma tradição bastante enraizada na cultura brasileira, sendo considerado uma opção de investimento sólida e segura ao longo do tempo. Várias razões contribuem para essa preferência. Uma delas são valorização constante e proteção contra a inflação. A prova disso é que entre abril de 2021 e abril de 2022, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, ou seja, a inflação, foi de 11,3%, enquanto a valorização média dos imóveis foi de 17,43%, segundo dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Porém, apesar de ser um investimento bastante tradicional, não é acessível para todos, pois para adquirir um imóvel não é barato, principalmente nos dias atuais. E assim surgiram os fundos imobiliários. E a proposta é simples. Pessoas que gostariam de investir em imóveis, mas que não têm um grande capital para começar, então investem em fundos que são donos de uma grande variedade de imóveis, com dezenas, centenas e até milhares de inquilinos, e assim possibilitando aos cotistas investir de maneira bem diversificada, pois se algo der errado e algum dos inquilinos não pagar, representa apenas uma pequena parte dos rendimentos. Além disso, esses rendimentos são isentos de imposto de renda. Por isso, os fundos imobiliários se tornaram uma das opções mais queridas entre os brasileiros, pois é uma forma acessível e até de certa forma conhecida por se tratar de imóveis. Mas por que algumas pessoas afirmam que essa forma de investimento se trata de uma pirâmide? Para isso, vamos entender como funciona uma pirâmide financeira, para que assim possamos comparar com o funcionamento dos fundos imobiliários. Pirâmide financeira, como é conhecida aqui no Brasil, é um tipo de investimento que, para se sustentar, precisa de dinheiro novo entrando constantemente. O rendimento dos primeiros investidores são pagos com o dinheiro dos novos investidores. E para que se sustente, o fluxo de novos investidores não pode interromper. Caso contrário, não terá como remunerar os investidores e o colapso do esquema acaba acontecendo. E os últimos que entraram acabam saindo no prejuízo. Já os fundos imobiliários funcionam como uma forma de investimento coletivo, em que diversos investidores aplicam o seu dinheiro em um fundo que, por sua vez, investe em empreendimentos do mercado imobiliário. De maneira resumida, é assim que os fundos imobiliários operam. Um gestor profissional cria um fundo imobiliário e o registra na Comissão de Valores Mobiliários, ou seja, a CVM. Esse gestor será responsável por administrar os recursos e tomar decisões de investimento em nome dos cotistas. O fundo emite cotas, que são unidades de participação no patrimônio do fundo. Os investidores adquirem essas cotas, tornando-se cotistas do fundo. O dinheiro captado com a venda das cotas é direcionado para a aquisição de ativos imobiliários, que podem incluir imóveis comerciais, residenciais, shoppings, entre outros. Os rendimentos gerados pelos ativos, como aluguéis e ganho de capital, são constituídos periodicamente aos cotistas na forma de dividendos. Além disso, a valorização dos ativos também pode contribuir para o aumento do valor das cotas. As cotas dos fundos imobiliários são geralmente negociadas em bolsa de valores, permitindo que os investidores comprem ou vendam as suas cotas a qualquer momento. Os gestores são obrigados a prestar informações periódicas aos cotistas, garantindo transparência sobre as decisões tomadas e o desempenho do fundo. Ou seja, ao entendermos o funcionamento de ambos, é nítido que os fundos imobiliários não são uma pirâmide, já que os valores que são repassados aos cotistas vêm dos aluguéis pagos pelos inquilinos dos imóveis, e também através do ganho de capital na venda de algum dos ativos.
Então, por que tem pessoas que afirmam se tratar de uma pirâmide? Uma pirâmide de gente branca. A Esquadra Investimentos, gestora que administra cerca de 16 bilhões de reais, fez um alerta para um risco de possíveis surpresas negativas para cotistas de alguns fundos imobiliários. Em carta divulgada em agosto de 2023, a gestora aponta que diversos FIIs possuem a prática de pagar dividendos acima da geração de caixa recorrente dos ativos presentes no portfólio. Sem citar exemplos, o texto acrescenta que essas carteiras se amparam em repetidas emissões de cotas, mecanismo utilizado pelos fundos imobiliários para a captação de novos recursos. Segundo a gestora, há um crescimento relevante desse tipo de investimento na carteira dos pequenos investidores. Em outras palavras, investidores iniciantes, por não possuírem experiência, acabam sendo atraídos para os fundos que pagam altos dividendos, enquanto os fundos utilizam a prática de pagar altos dividendos para atrair cada vez mais cotistas, que a longo prazo, segundo a Esquadra, seria uma versão amortecida do que aconteceu com a Enterprises, alvo de recomendação de venda por supostas inconsistências corporativas. A Esquadra ganhou destaque nos últimos anos após desvendar inconsistências nos demonstrativos financeiros do IRB. Mas afinal, após toda essa polêmica, vale a pena continuar investindo em fundos imobiliários? Na minha opinião, sim. Porém, escolher um fundo imobiliário requer cuidado e análise para garantir que ele esteja alinhado com os seus objetivos financeiros, e assim poder evitar fundos com possíveis fraudes. E por último, mas não menos importante, não escolha um fundo apenas por estar pagando altos dividendos, pois não existe almoço grátis, e quanto mais altos são os retornos, maiores tendem a ser os riscos. Então, analise bem não só os fundos imobiliários, mas qualquer investimento que você for fazer. E se você também tem vontade de investir para no futuro poder se aposentar e viver de renda, ou pelo menos ter mais liberdade, eu vou te indicar esse vídeo que está aparecendo na sua tela. Clica aí que eu te vejo lá em poucos segundos.